Bem-vindo ao screencast sobre como conduzir um projeto de investigação, com particular incidência para a área da saúde. Neste vídeo, vamos ver como definir as variáveis que estão presentes num projeto de investigação. E para que é que isso é útil? Vejamos a seguinte situação. Uma enfermeira quer verificar de que forma os cuidados ao recém-nascido estão relacionados com a ansiedade pré-natal das grávidas. Mas como medir esses conceitos? Por exemplo, como registar a forma como essa ansiedade varia de grávida para grávida. E aqui o termo varia leva-nos diretamente ao conceito de variável. E além dessa ansiedade, que outras variáveis é que se devem incluir no estudo para ver o que é que influencia a ansiedade? Por outras palavras, como é que a enfermeira vai passar das ideias abstratas, que já vieram de trás da fase conceptual, para algo concreto que possa ser medido? Ou seja, que variáveis é que ela deve medir que lhe permitam aferir, por exemplo, os conhecimentos das grávidas sobre os cuidados ao recém-nascido, a ansiedade pré-natal, entre outros. E como é que ela deve medir essas variáveis? Em que escala de medição? Estas são algumas das perguntas a que a etapa de definição das variáveis pretende dar resposta. E neste vídeo vamos ver o que isso significa. E estes são os tópicos que iremos abordar. E começando com uma visão geral desta terceira etapa da fase metodológica, convém relembrar a distinção entre definições conceptuais e definições operacionais. Na primeira fase do processo de investigação, que foi a fase conceptual, uma das coisas que se conseguiu foi a definição conceptual das variáveis, através da revisão da literatura e através da elaboração do quadro de referência, já sabemos em que consistem essas variáveis, ou seja, como é que se definem os conceitos. No entanto, torna-se necessário agora passar à medição dessas variáveis, no que se traduz pelas definições operacionais, que mais não são do que atribuir um significado a um conceito, que já vinha da fase anterior, para que se possa depois transformar esse conceito em algo mensurável, numa variável que seja quantificável. Para o fazer, para operacionalizar esses conceitos em variáveis mensuráveis, o primeiro passo consiste em relembrar os objetivos de investigação. Os objetivos de investigação que se definiram no final da fase conceptual já referem os conceitos a estudar. A partir daí, para cada um desses conceitos, temos que definir uma forma de os medir. E isso poderá ser conseguido através de uma pergunta num questionário ou numa entrevista, através de uma escala que já tenha sido construída por outros investigadores, por terceiros, ou através de um instrumento de medida, como por exemplo uma balança para registrar o peso ou outro qualquer instrumento. Dando um exemplo concreto, para este objetivo de investigação, determinar os efeitos de um programa de ensino de cuidados ao recém-nascido sobre a ansiedade pré-natal das grávidas portuguesas, olhando para este objetivo, nós identificamos aqui dois principais conceitos. Um é a ansiedade pré-natal das grávidas e o outro serão os efeitos que o programa de ensino de cuidados ao recém-nascido vai originar. Portanto, como medir esses efeitos e como medir a ansiedade pré-natal? É a questão que se coloca. Então, para os efeitos do programa de ensino, entre outras coisas, pode-se colocar uma pergunta num questionário ou um conjunto de perguntas, como por exemplo esta. De tudo aquilo que aprendeu neste ensino, partindo do princípio que a pessoa já recebeu o ensino por parte da tal enfermeira, já aprendeu a cuidar do recém-nascido, indica aquilo que mais contribuiu para diminuir a sua ansiedade pelo facto de estar grávida. Isto seria uma pergunta cujas respostas iriam permitir quantificar alguns dos efeitos que o programa de ensino teve nas inquiridas, nas mulheres grávidas. Já para medir a ansiedade pré-natal, vão-se utilizar uma escala chamada de ansiedade específica da gravidez, que foi desenvolvida por um conjunto de investigadores, liderado pela doutora Mancuso. Portanto, foi descoberto na revisão da literatura e vai-se utilizar essa escala, que contém 4 itens, 4 perguntas, para medir a tal ansiedade pré-natal. Passando agora aos tipos de variáveis que podemos utilizar num projeto de investigação, elas dividem-se principalmente em dois grandes tipos: as qualitativas, também conhecidas por categóricas, ou as quantitativas, também conhecidas por numéricas. Qualitativas são todas aquelas cujos valores possíveis são qualidades, são categorias de resposta. Por exemplo, as opções baixa, média e alta da variável classe social são 3 categorias possíveis, 3 qualidades dessa variável. Quantitativas poderiam ser, por exemplo, a altura de alguém. Seria a quantidade, neste caso de metros ou de centímetros, que a pessoa mede. Depois,
Subdividindo as qualitativas, surgem as variáveis nominais e as variáveis ordinais. As variáveis nominais são, como o próprio nome indica, todas aquelas cujas opções de resposta são simples nomes. Por exemplo, o género sexual tem como opções feminino e masculino. São simples nomes, não têm ordem entre si. Não se pode dizer que um seja maior que o outro. Já as ordinais, como é o exemplo da classe social, as suas categorias têm uma ordem implícita. Por exemplo, a classe baixa, a classe média e a classe alta. Podemos compará-las e dizer que a classe alta inclui as pessoas que têm um poder de compra acima que os da classe baixa, por exemplo. Mas não são quantidades, são apenas qualidades ou categorias, não se pode medir a diferença. Por sua vez, as variáveis quantitativas podem ser subdivididas em discretas, como é o caso do número de televisões em casa. A pessoa tem uma, tem duas, mas não pode ter 1,5 ou 2,5. São discretas no sentido de que saltam de inteiro em inteiro. Ou poderão ser contínuas, no sentido de que ocupam todo um contínuo numa escala de valores, como é o caso do peso. Por exemplo, eu posso dizer que peso 70 kg, ou 70,3, já estou a dar uma casa decimal, ou 70,35 kg, estou a dar duas casas decimais. Portanto, existe um leque de valores ilimitado para assumir qualquer um desses valores da variável contínua. Depois, também existe uma outra subdivisão que se faz nas variáveis quantitativas, que são as que pertencem à escala intervalar, que é aquela em que as quantidades podem ser comparadas, podem ser calculadas as diferenças, e, por exemplo, uma ser o dobro da outra, mas o valor zero não tem um significado real, portanto, não significa a ausência da quantidade. Por exemplo, a escala das temperaturas dos graus centígrados. 0 graus não significa ausência de temperatura. Significa um ponto que se convencionou chamar zero, que é a temperatura a que a água congela. Já as escalas racionais, o zero tem um significado de ausência do atributo. Por exemplo, o número de folhas de uma planta. Uma planta pode ter 10 folhas, outra planta 30 folhas. Eu digo que a segunda planta tem 3 vezes mais folhas do que a primeira. Estou a fazer um rácio. Posso dizer que a que tem 30 tem mais folhas do que a que tem 10. Estou a comparar. E se alguma planta tiver 0 folhas, não tem folha nenhuma. Portanto, é a ausência de folhas, ao contrário do que acontecia com as intervalares. Finalmente, o investigador pode ter interesse em interpretar variáveis que na sua origem são qualitativas, mas interpretá-las de forma quantitativa. É o caso das escalas de Likert. São tipicamente aquelas perguntas em que surge algo deste tipo. Diga o seu grau de concordância em relação à seguinte afirmação. E as opções de resposta variam desde o discordo totalmente até ao concordo totalmente, passando pelo discordo, pelo neutro, que é o nem discordo nem concordo, e pelo concordo. Aquilo são 5 categorias ou qualidades, desde o discordo totalmente até ao concordo totalmente, mas nós podemos atribuir um peso de 1 a 5 a essas 5 categorias e dizer que quem escolheu a opção 5, que significa concordo totalmente, está mais de acordo, 5 vezes mais de acordo, digamos assim, do que quem escolheu o discordo totalmente. Estamos a quantificar estas respostas. Depois, também posso dar-vos o oposto, que é ter uma variável que na sua origem é quantitativa, como é o caso da idade, mas querer interpretá-la de forma qualitativa, como transformando-a numa faixa etária. Em vez de ter a idade individual exata de cada inquirido, eu passo a ter, por exemplo, os inquiridos que estão entre os 0 e os 20 anos, os que estão entre os 21 e os 40 anos, os que estão entre os 41 e os 60 anos e os que estão acima dos 61 anos. Passam a ser 4 categorias de resposta, 4 qualidades, que são as escalas de 20 em 20 anos, e deixam de ser quantidades.